Boa noite. Boa noite. Eu gosto muito de falar desse tema, reforma íntima, porque a reforma íntima é uma transformação espiritual. São modificações que os espíritos, nós encarnados, devemos e precisamos fazer no decorrer da nossa existência. Eu digo que até o último dia da minha vida, dessa vida, da minha existência, eu quero sempre lembrar e sempre estar tentando me melhorar, ser um pouco melhor do que eu fui ontem, do que eu fui semana passada. Porque senão nós viemos nesta existência e ficamos parados ou andamos pouco. E se nós tivermos a coragem, a força, a determinação de sermos um pouco melhor do que fomos há um mês atrás ou a semana passada, nós podemos conseguir evoluir mais. Então o tema é super importante e muito necessário para a nossa felicidade. Bom, então assim, quais são os meios mais rápidos e como eu posso fazer a minha reforma íntima? A reforma íntima não é fácil, certo? Nós nos tornarmos melhor do que somos. Porque nós temos uma tendência que eu digo que ela é difícil. Parece que tem uma corrente que nos segura na posição de vítima. É muito fácil, é muito escorregadio sermos vítimas. Eu digo que nós nascemos com essa tendência. Talvez porque os nossos pais já vêm com essa cultura de serem vítimas, nossos avós, e assim por diante. Então, a pessoa que é corajosa, ela quer quebrar. Mas não é fácil ser vítima. Não é fácil deixar de ser vítima. Então, eu digo assim, quais são os meios que seria mais fácil de eu ter uma evolução, eu conseguir melhorar? Primeiro, se eu quero ser um ser humano melhor, eu preciso me conhecer. Saber quem eu sou. Todos nós, sabemos os nossos defeitos e as nossas virtudes. Só que muitas vezes nós não queremos encarar quem nós somos. E neste faz de conta de não ver quem realmente eu sou, eu culpo o outro, eu culpo o meu cônjuge pela minha infelicidade. Eu culpo os meus pais pela dificuldade que eu tenho de relacionamento. Eu culpo o bairro onde eu moro, por isso que eu sou agressiva. Então é muito mais fácil culpar os outros, culpar o meio. E o meio, ele vem em cima de nós com uma interferência muito grande. Para eu interromper a influência do meio, eu preciso ter coragem e determinação. Mas quem escolhe sou eu. Eu posso ser filho de pai e mãe que não tem caráter, que são ladrões, por exemplo, mas eu ser uma pessoa justa. Isto não é desculpa, basta eu querer. Só que essa mudança, ela tem um certo peso, porque eu não vim nessa vida, um exemplo, ser filho ou filha de pais que roubam, à toa. Fui eu que escolhi. Eu não nasci, por exemplo, com os pais que têm vícios à toa. Ou então eu entrei nas drogas à toa. Eu tenho que conseguir sair da onde eu me coloquei. Então, para nós vencermos isso e conseguirmos evoluir, primeiro nós temos que saber quais são os meus defeitos. Quais são os seus defeitos. E para isso, nós precisamos silenciar nossa mente. Nós precisamos parar de falar e ouvir mais. Porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Não foi à toa que Deus fez isso. Então, a necessidade muito grande de falar, muitas vezes esconde
a fuga de não querer ouvir quem você é. É muito mais fácil nós vermos os erros dos outros do que os nossos. Então é muito importante que nós tenhamos consciência da necessidade de fazer uma autoanálise. Saber como eu sou, silenciar-me, observar como eu ajo quando alguém é agressivo comigo. Como? Porque é muito fácil você gostar das pessoas quando elas fazem o que nós queremos, certo? É muito fácil. E quando nós somos contrariados? E quando nós somos ofendidos, criticados? Ali que entra o ponto ruim. Eu digo assim, até um pouco com vergonha, mas eu já fui muito grosseira na minha vida. Estúpida. Eu não sabia ouvir direito. Se alguém falasse um A, eu falava o ABC inteiro. E aquilo começou, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, aquilo começou a me incomodar muito. Eu tinha vergonha do que eu fazia. Na hora eu falava, depois eu me sentia mal, não conseguia pedir desculpa para a pessoa, comecei a pedir por pensamento. E aquilo foi me direcionando para eu me conter, não ser tão agressiva. E daí sabe o que eu descobri? Que eu era agressiva porque eu era insegura. Porque eu era perdida, eu me sentia totalmente perdida. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer técnicas de voltar para mim, né, de meditar, procurei um psicólogo, comecei a fazer cursos de autoconhecimento, eu fui ficando mais calma, centrada e perdi. Aliás, eu tinha vergonha quando eu ofendia alguém. E assim foi indo. Eu tenho um monte de defeitos ainda para corrigir, mas com muito custo eu consegui melhorar este. Então, mas para isso eu precisei sofrer com as consequências dos meus atos. Eu tive que ter a consciência que o meu modo de agir era ruim para o outro, mas muito pior para mim mesma. E todos nós temos defeitos. Então é muito fácil, a gente escuta assim, quando alguém é estúpido, grosseiro, eu explodi, tem cabeça quente. Isso não é desculpa. Eu falo por causa própria. Isso é falta de controle, falta de autoconhecimento. E assim por diante. São vários os defeitos que nós podemos corrigir, que nos fazem mal e aos outros. Bom, e reconhecer, eu errei. Eu falo demais da vida alheia, isso não é bom, eu tenho que parar com isso. Eu posso estar falando com a vizinha mal da outra, na hora eu lembrei, para. Não entre nessa energia, fuja disso. E assim são vários, porque nós podemos ter muitos defeitos, alguns que já vêm de muitas vidas, e esses são os mais difíceis. E geralmente a espiritualidade nos coloca no meio como teste. Então, se eu fui uma pessoa que abusava do álcool nessa existência, eu vou ter um acesso fácil a isto, porque eu preciso ser forte e vencer. Se hoje, nessa vida, eu caí um pouco no álcool, tudo bem, eu comecei a me autoconhecer, a frequentar locais onde eu aprendo sobre a minha espiritualidade e vou começar a evitar. Vou começar a diminuir o uso do álcool, do cigarro, das drogas, do sexo abusivo. Vou começar a me conter, porque nós temos a capacidade do raciocínio. Nós precisamos agir mais com o raciocínio do que com a compulsividade, a agressividade. Então, a reforma íntima, que eu acho que é primordial para todos nós, é este raciocínio das nossas atitudes no decorrer de nossas vidas. E o que vai me ajudar mais rápido a vencer, a fazer uma reforma íntima, porque eu digo que a gente nunca termina.
Eu consegui vencer a minha agressividade, mas hoje eu tenho outros defeitos que eu tenho que vencer. E conforme eu vou tendo a minha vida, vai surgindo outros. Então eu tenho que também ver quais são as minhas potencialidades. Espera aí, eu sou agressiva, mas eu também sou amorosa. Então eu vou me dedicar à amorosidade e diminuir a minha agressividade. Eu sou preguiçosa, eu tenho o defeito, o vício da gula. Poxa, mas eu posso me conter nisso e vou focar naquilo. Isto é uma troca que nós podemos fazer. Bom, e como podemos nos autoconhecer? Primeiro, a autoanálise. Ninguém vai saber mais quem você é do que você mesmo. Então você sabe quais são os momentos que tu sente raiva, que tu ama, que tu tem ódio, que tu deseja vingança, maledicência, impaciência, só você. Então é você que vai ter que começar a autocorrigir. Porque muitas pessoas falam assim para nós: eu explodo, mas é que eu sei que ela me ama, então ela tem que suportar. Mas não. A sua parceira ou o seu parceiro, ele não tem a obrigação de aguentar o teu mau humor, a tua agressividade, só porque te ama. Onde é que está escrito isso? É você que tem que modificar-se. Porque as ofensas contínuas, sejam verbais, comportamentais, elas acabam interferindo também no sentimento das pessoas. A partir do momento que nós temos uma autoestima, nós conseguimos vencer e dizer: espera, por mais que eu goste da pessoa, ela me faz mal. Eu não preciso tolerar isso. Deus quer que eu seja feliz. Então, o que eu vejo muitas pessoas sofrendo, porque as pessoas que elas amam não conseguem fazer a reforma íntima, se modificar. É aquela história, né, da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não, você precisa se modificar. E outra forma de nós nos conhecermos, infelizmente ocorre, mas muitas vezes é necessário, é através da dor. Quando nós sentimos dor e sofremos, é que a nossa alma desperta. E eu vou atrás de algo para melhorar essa dor. É um modo. E o que acontece quando estamos com dor? Nós paramos. Nós começamos uma busca da melhora. E muitas vezes pode haver esse autoconhecimento e o início da reforma íntima. Uma vez, acho que foi num dos trabalhos na mesa, um espírito de luz falou que a doença do câncer, ela é uma oportunidade que o ser humano recebe para ocorrer esta reforma íntima, esta mudança. Mas poucos a realizam. Então, nós temos vários acontecimentos no decorrer das nossas vidas que é uma oportunidade que Deus nos dá. Mas daí a vítima o que fala? Ou pensa: não acredito mais em Deus. Porque Deus faz isso comigo? O que eu fiz para ter esta doença? O que eu fiz para ter este filho? Não é? Não foi Deus. Foi a tua escolha. Outro modo de nós nos autoconhecermos é o convívio com o próximo. Porque quando nós convivemos com o outro, é que nós vamos descobrindo como nós agimos. Como eu falei, é fácil amar quem faz tudo o que nós queremos. Como nós agimos quando uma pessoa é agressiva conosco. Então é nesses momentos difíceis que eu tenho que aprender a modificar os meus defeitos. Outro modo é doação de si mesmo. Essa doação de si, eu digo assim, não é você ir no seu armário e tirar a roupa que você não usa e doar. Não, isso é muito fácil. Até
confortável para nós termos mais espaço no armário. A doação, ela pode ser através do teu trabalho no plano físico, porque muitas vezes ouvir o outro e auxiliá-lo é uma doação. Você não está cobrando isso, não faz parte do teu trabalho. E também uma doação na parte espiritual. Você não precisa trabalhar numa casa espírita para você se doar espiritualmente. É só você ir visitar o teu vizinho que está ruim de saúde e ir lá confortá-lo. Isso é uma doação. É você ouvir uma pessoa ou auxiliar outra que está com dificuldade. Isto é uma doação. Quando nós nos doamos, seja no nosso trabalho, no nosso plano, né, espiritual, nós realizamos a nossa reforma íntima. Então, um exemplo, hoje, ao elaborar o que eu iria falar para vocês, que aliás, esse tema, no momento que eu defini que eu viria dar essa palestra, eu já sabia que era esse tema. Então, essa semana eu fui pensar, ler um pouquinho o que eu iria falar. Eu aprendi. Eu já tenho que melhorar isso em mim. Fabiane, você está agindo assim lá na tua casa, vamos diminuir. Então é constante. Então quando eu me dou, eu aprendo. Outra forma de aprender na nossa doação é que nós aprendemos com os outros. Bendito seja a pessoa que aprende com o erro do outro. Nós ouvimos, nós aprendemos, nós observamos e devemos pegar esse aprendizado e agirmos na nossa vida para o nosso bem. Bom, essa transformação, essa mudança íntima, ela vai ocorrer se você está apto para isso. Só que nós também temos um problema. Nós somos muito imediatistas. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar uma casa espírita de apometria, a primeira vez que eu soube, olha, como é que é, você tem que, né, carimbar 7 semanas. Eu pensei, 7 semanas? Não, mas eu quero para a semana que vem. Muitos de vocês pensam a mesma coisa. Por quê? Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para amanhã. E quem é o que age para tal? A sua reforma íntima é para amanhã? Não. Deus não fez o mundo num dia. Então esse imediatismo acaba atrapalhando-nos. Isto reflete que nós temos dificuldade de nos centrarmos, de nos conhecermos. Porque cada dia da semana que você vem numa casa espírita para fazer o seu carimbo, para assistir uma palestra, tomar um passe, você recebe atendimento aqui dentro. De repente, eu vou dar um exemplo muito simples. Você poderia ter na sua casa uns 20 obsessores. Quando chegar a tua vez de ir para o tratamento, tu vai ter uns 2, 3. E vai dar mais disponibilidade de trabalhar as tuas personalidades. Funciona assim. E assim, junto com os obsessores dos teus, ainda tinha os colegas que foram, né, vindo junto. Então nada é por acaso. Deus é muito perfeito. É nós que complicamos. E para essa melhora, nós podemos o quê? Essa nossa transformação, nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então observar os defeitos e saber, eu sou uma pessoa que tem raiva, ódio, amargura, vingança. É normal nós termos esses momentos. Ontem mesmo, um exemplo. Uma amiga muito amorosa chegou para mim e falou, Fabiane, a minha irmã está se separando e eu estou sentindo muita raiva do meu cunhado, porque ele fez muito mal para minha irmã. O que eu faço? Primeiro eu respondi assim, bom, você tem que ter a consciência que foi a escolha da sua irmã casar com ele. E a convivência que ela teve durante os 15 anos foi a que ela quis.
Se as coisas que ele fez para ela, ela aceitou. Ela está com ele 15 anos. Você não tem que se intrometer nisso. É a evolução dela. Se ela não se modificou, ela foi a vítima. Ela não quis fazer uma mudança nela e na vida dela. Segundo, a raiva que você sente é normal. É normal sentir a raiva quando você sente, quando você sabe, você tem informação do sofrimento da pessoa que você ama. Nós somos seres humanos em evolução. Não somos perfeitos. Agora, o que você tem que fazer? Trabalhar esta raiva. Compreender que as escolhas foram dela e com o marido, e que você tem que começar a perdoar o seu cunhado e transformar esta raiva em sentimentos bons. Você não precisa amar o seu cunhado e dizer: cunhado, ai, te amo, foram os 15 anos, muito bom que você fez parte da minha família. Não. Mas elimine a raiva. É possível? Gente, é possível eliminar a raiva. Nós precisamos transformar, mas para isso precisamos ter o quê? O entendimento, a capacidade de compreender que o cunhado e a irmã, eles precisam buscar a evolução deles. Eles não têm conhecimento que hoje vocês estão tendo. Eles estão ainda num caminho de evolução. E não sou eu que vou ter que julgar. E isso você vai conseguindo trabalhar. Quando nós sentimos e alimentamos sentimentos negativos por outra pessoa, quem é que recebe o principal, a maior quantidade de malefício? Somos nós. É melhor, eu prefiro receber raiva de alguém do que eu sentir raiva por aquela pessoa, porque a minha dívida vai ser maior. Então é isso que você tem que ir trabalhando, mas para isso você precisa ter esses conhecimentos. Os nossos defeitos, orgulho, é muito difícil. É muito difícil corrigir alguns defeitos de nós, parece que está enraizados em nós, certo? Então, é essa busca constante que nós vamos ter que fazer para mudarmos. Então, eu vou passar algumas dicas de como você pode agir para superar, para você conseguir melhorar, porque você pode ter alguns defeitos que incomodam a sua vida, que prejudicam. Por exemplo, você pode ter o defeito da agressividade, e isto atrapalha o teu relacionamento conjugal. Você pode ter o defeito da vingança, da raiva, e isso transparece no teu local de trabalho, as pessoas afastam-se de você. E assim por diante. Você pode ter os vícios do cigarro, do álcool, das drogas, da gula e do abuso sexual. Que isto, além de fazer mal para você, fisicamente e emocionalmente, acaba interferindo na tua vida familiar, teu trabalho e a tua evolução espiritual. Bom, vou passar então 6 dicas de como você pode conseguir superar e ter uma reforma íntima. Primeira, vontade. Se você está achando que eu estou falando tudo um blá 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 sem graça, é porque você não está com vontade no momento. Talvez você ainda não esteja pronto. Talvez você ainda precisa trabalhar um pouquinho mais. Só que eu digo assim, a vontade, na nossa vida, tudo precisa o quê? O primeiro passo. Muitas vezes a gente faz aquele passo assim, tipo, o marido, a esposa empurrando. Mas você tem que dar uma forcinha. Então, há vontade de querer melhorar. Mas quando é que você vai ter mais vontade de querer fazer essa reforma íntima? Infelizmente, quando tem a dor, a perda, o sofrimento. Então, tentem não deixar chegar nesse ponto. Se você se sente incomodado com alguma situação e você quer se modificar, comece tendo essa vontade. Segundo, a prece, a oração.
Muitas vezes, nos momentos que eu era muito agressiva, o que eu fazia logo em seguida? Começava a rezar. Eu não quero ser assim, eu tenho vergonha de ser assim, grossa. E fui indo. Tá? Então você tem que pedir ajuda também. Reze por você, reze para a família. Agora, cuidado, você não vai fazer a reforma íntima de outra pessoa. Você só consegue a sua, já é difícil a nossa, imagina de outros. Então, faça orações para você. Se você acha que você tem um tal defeito, age errado dessa forma porque o teu marido te atrapalha, não reza para ele. É você que tem que se modificar. E o terceiro é ter sintonia com espíritos elevados. Bom, o que facilita eu receber intuição e ter sintonias com espíritos elevados? É algo que eu até comentei que facilita a reforma íntima. O silêncio, a meditação, o momento que você não fica o tempo todo pensando, se recolhe. Muitas e muitas vezes, na mesa da apometria, os os espíritos de luz, os mentores chegavam e diziam assim: eu quero ajudá-la ou ajudá-lo, mas ele não me escuta. Por quê? As pessoas estão com a mente muito agitadas, não estão disponíveis. Ou estão na TV, ou estão no computador, ou estão falando, ou estão ouvindo música, ou estão pensando um monte de besteira. Então, o que vai te ajudar é você começar a te silenciar a mente e começar a fazer aquela autoanálise, e daí sim você vai entrar em sintonias. Agora, como que eu também entro em sintonia com espíritos elevados? É eu ter bons pensamentos, boas ações. Não adianta eu chutar um bichinho na rua, um cachorrinho, um gato, e querer estar em sintonia com o espírito elevado. Não adianta eu parar no bar para beber, depois do almoço ou antes, e eu querer receber uma intuição do astral. Então eu preciso agir como tal. Quando nós pensamos muito de forma negativa, nós criamos sobre nós, ao nosso redor, ondas eletromagnéticas que são negativas, que repulsam espíritos de luz e atraem espíritos afins. Então eu preciso modificar os meus pensamentos, modificar as minhas atitudes, para daí sim eu conseguir ter maior sintonia. E eu posso falar para vocês, assim, ó, pessoas com quem eu converso, nós temos as melhores intuições em momentos que nós rezamos, colocamos uma música calma ou em silêncio e ficamos naquele ponto de quase dormir, sabe? Assim, quando você silencia a tua mente e se entrega a Deus. Depois de uma boa oração, que você pode até chorar, desabafar, parece que lava aquela alma, você fica lá entregue a Deus, ali que você tem a melhor sintonia, ao menos nas experiências que eu escuto e eu pratico. Então tentem te desmascarar, fale com Deus, coloque ali: Senhor, eu tenho tais e tais defeitos, eu quero melhorar. Hoje eu agi dessa forma e eu não quero mais agir assim. E te entrega. Chora, fala, canta, o que for. E ali você fica. Você vai receber muita coisa boa, muita energia boa. E o quarto, assim, a quarta dica é a elevação do ambiente em que você vive. Só que para o teu ambiente ter uma energia boa, elevada, precisa tudo que eu já estou falando, certo? Prece, ler o Evangelho no lar é muito importante, contribui muito. Vocês não têm noção, quem faz sabe, quem não faz
eu recomendo, inicie, nem que seja só você. Você vai lá e faça oração. E sempre, importante assim, não vou reunir com a minha família. Tudo bem, você está triste, você está com algum problema, faz uma oração e abre. E leia em voz alta. Isto vai ajudar a elevar o teu ambiente, a tua energia. Vai fazer com que você faça a prece, tenha a sintonia de espíritos elevados. E isso vai elevar o teu ambiente. Se você está tendo muito problema na tua casa, capriche em casa. Está tendo no trabalho, também faça no trabalho. Ou de casa, você mentaliza o local do teu trabalho. Outro item que é muito importante, que vai contribuir na tua reforma íntima, é a reflexão, como nós já falamos, a autoanálise. Você lê o Evangelho e refletir, mas também você pode ler um livro. Por exemplo, nós temos a biblioteca, onde são emprestados as obras. Ou você gosta muito, ou você lê, ou você quer comprar o Evangelho, ou você quer ler o livro dos médiuns, os livros dos espíritos. E comece a ter leituras edificantes. As palestras da casa, o Bruno publica também no canal do YouTube. Né? Tem um CD, você quer o CD do mês tal. É mais fácil para mim, vou ouvindo no carro, eu fico muito tempo dentro do carro. Eu quero ouvir à noite. Então você tem chance de estar constantemente melhorando o teu ambiente e os teus pensamentos. Algumas vezes eu coloco um copo de água, faço uma oração e coloco lá o áudio para ficar ouvindo. Eu estou lá trabalhando, faço uma oração. Às vezes eu trabalhei muito, paro, coloco o áudio, escuto e depois eu vou lá e tomo a água. Eu me sinto muito melhor. Até bichos, animais de estimação, vocês podem dar, coloco um copinho para eles, faço uma oração para eles e depois coloquem no potinho onde eles tomam a água. Isso contribui também para todo ser vivo. Então, estas leituras edificantes vão fazer com que você aprenda a melhorar a si mesmo. Então você vai ter mais autocontrole, você vai conseguir dominar. Até porque quando nós estamos em faixa vibratória inferior, os nossos obsessores, eles comandam muito. Até essa semana lendo uma matéria e fala assim que os obsessores eram um obsessor que ele acabou se comunicando e foi psicografado. Eles interferem muito na nossa vida. Muito, muito. Mais do que a gente imagina. Talvez na tua casa possa ter mais de 50 na tua casa. Você nunca toma banho sozinha. Você nunca se troca sozinho. Então a tua escolha, o que tu quer ter na tua casa? Tu quer ter uma tropa de espíritos ruins, doido para te sugar a tua família? É a tua escolha. Então, você vai ter que fazer essa reforma. E nós também ouvimos muito na mesa assim, a gente quer atrapalhar fulano, mas o fulano reza, o fulano faz doações, o fulano é uma pessoa boa. A gente não consegue nem chegar perto do fulano. Mas o pai do fulano bebe. Nós atrapalhamos o pai do fulano, porque daí ele bagunça a família que nós queremos destruir. Funciona assim. Agora, conforme você vai se modificando, a tua família vai também se modificando. Certo? Então é em escala. Isso vai contaminando. E a sexta dica e última seria o trabalho de doação. Lembram, não é doar as roupas, né? É você doar o seu tempo. Você tem muitas maneiras e chances de fazer doação. Não precisa vir numa casa espírita. Você pode ir no hospital, numa creche, num asilo. Você pode ajudar a sua vizinha. Você pode ajudar o seu filho e assim por diante. Até ajudar o teu inimigo é uma grande doação.
Então nós temos várias formas de nos doarmos. E eu sempre digo, até escutei hoje uma frase muito importante. Sabe aonde que nós precisamos nos doar mais? Nas nossas casas, com as nossas famílias. Nós não estamos naquela casa com aqueles pais, com aqueles filhos, com aqueles irmãos, com aquele cônjuge à toa. Então é lá o nosso maior comprometimento. Não adianta também eu estar aqui falando de reforma íntima e de amor, chegar em casa ser estúpido com meu pai ou com a minha mãe. Certo? Então, comece com a tua doação, comece com a tua reforma na tua casa. A gente vê muito assim, nossa, como o teu irmão é fantástico, é carinhoso. Chega em casa, ele coloca pânico em todo mundo. Então ele é carinhoso, bom para fora de casa. E em casa ele é um terror, é um general. Não adianta. Ele está com grande dívida em casa. Então eu gostaria muito que vocês saíssem hoje dessa palestra com a intenção, a vontade de mudar um pouquinho. Então eu convido vocês para que nessa semana vocês façam uma análise. Até sexta-feira, hoje é quarta, 2 dias, uma análise. Qual é a minha maior necessidade? O que eu tenho que mudar primeiro para melhorar o meu sofrimento e da minha família? E coloque lá, como meta. Você tem uma meta de tentar se melhorar. E você vai ver que se você conseguir se melhorar nisso, você vai começar a fazer aquela faxina. Vai limpando e vai limpando. E cada vez mais você vai se sentir melhor. E eu posso falar para vocês, a partir do momento que você inicia algum trabalho de doação, a sua família, a sua vida muda. Você é outra pessoa. É incrível como as pessoas mudam do seu convívio, a sua comunidade, como as pessoas chegam de forma diferente. Todas as pessoas fazem, né? Talvez, assim, a maioria de que trabalha vai relatar o que eu estou falando. A minha vida mudou para melhor no momento que eu comecei a conhecer a espiritualidade e a me modificar. Hoje eu sou outra pessoa. Eu tenho tanta sorte que às vezes eu falo, será que eu mereço tudo isso? Então, você também tem condições de fazer isso. Então, basta você dar o seu primeiro passo. E eu posso falar, eu já fui vítima por muito tempo. Adorava chorar e fazer o que estava sofrendo. E hoje eu sou muito mais feliz sendo assim. Então, você também pode, porque você não tem ideia como eu era grossa. Então, você também pode, né? Você tem noção. Então, todos tem essa chance, basta querer. Então comece por você. E um conselho, comece te escutando, porque é fantástico quando você entra em sintonia com Deus e contigo. É algo assim inexplicável. É tão bom que assim você não acredita naquela sensação de grandeza. E daí tu chega e tu tem a certeza. Deus é bom demais. Eu posso tudo o que eu quero se eu ter amor e conseguir me amar primeiro. Porque Ele me ama, porque tu vai sentir. É inexplicável. Faça o que vocês vão sentir. Então eu vou pedir para vocês manterem em silêncio, que a Rose vai fazer o encerramento. E caprichem, porque o passe é uma grande troca de energia e uma grande oportunidade para vocês hoje e para mim também. Obrigada.